Salve galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Canal do Fábio Fidelix, mais um vídeo está no ar aqui e vamos falar de Vanderlei Luxemburgo, exatamente. Ele participou de uma convenção em Santos na semana passada e acabou citando o narrador esportivo Kleber Machado, né, que trocou o SBT pela TV Record. Porque todo mundo vai lembrar, né, os mais jovens talvez não, mas muita gente lembra que na década de 90 Luxemburgo estava no auge, né, era o principal técnico de futebol do Brasil. Ele e o Filipão, né, dividiam as atenções ali, eram os dois grandes treinadores do nosso futebol, Luxemburgo de tantos títulos. Ele treinava o time do Santos e recebeu uma proposta do Corinthians e acabou trocando de clube. Teve aquele episódio, né, da chuva de moedas, isso em 1998, né, final da década de 1990. E aí o Vanderlei Luxemburgo acabou falando sobre esse assunto nessa convenção e questionou, né, por que o Kleber Machado, que trocou o SBT pela TV Record, não é chamado de mercenário. E ele, não só naquela oportunidade, como em outras, acabou sendo chamado, né, de interesseiro, de mercenário, que, né, trabalha só pelo dinheiro, troca de equipe, não cumpre o contrato. Ele até falou que devolveu o dinheiro na época tal, do seu contrato. Mas enfim, ele colocou essa questão, né? O Vanderlei Luxemburgo, é bom lembrar, né, que ele já teve ali, tem, né, algumas rusgas com o Kleber Machado, já teve algumas discussões, tanto no Sport TV, quando o Kleber ainda estava lá, como na Band, né? O Kleber Machado foi convidado em um apito final do Neto, na TV Bandeirantes. O Luxemburgo estava lá também sendo entrevistado e teve outra discussão. Então já existe ali alguma coisa, né? Uma troca de farpas ali do Luxemburgo com o Kleber Machado, já tiveram algumas discussões, mas ele citou esse episódio aí e cada um tem a sua opinião, né? Queria saber a sua, né? Então o Luxemburgo questiona o porquê de ter sido chamado de mercenário por trocar de clube, e o Kleber Machado ninguém fala nada, né? Essa é a opinião aí do Vanderlei Luxemburgo por trocar de emissora, né? No caso aí do SBT para a TV Record. Bom, gente, como eu disse, cada um tem o seu pensamento, cada um tem sua forma de analisar os fatos. Eu acho que, claro, são situações semelhantes, né? Em qualquer atividade profissional, você ganha X numa empresa e recebe uma proposta para ganhar 2X, né? Você vai pensar, né? Você vai pensar e pode até trocar de emprego. Na sequência, a gente não sabe o que pode acontecer, você pode até se dar mal, ser demitido depois, se arrepender, mas enfim, uma proposta profissional, né, um salário maior, acaba mexendo com qualquer profissional, qualquer atividade, não precisa ser narrador esportivo, jornalista ou técnico de futebol. O que eu vejo de diferente nesse caso, e lá nos anos 90, com certeza eu também pensei isso, e muita gente comentou na época, eu me lembro, eu já trabalhava em rádio, trabalhava mais com programação musical, ainda não trabalhava com programas esportivos e tal, mas a gente comentava, né? Sempre gostei de futebol, sempre gostei de falar sobre isso. O Luxemburgo realmente é mercenário, né? O louco, pô, tá no Santos lá, de repente recebe uma proposta do Corinthians e vai. Ainda mais o rival, porque o futebol ele mexe com as paixões dos torcedores, né? Muitos torcedores são apaixonados, né? São fanáticos ali pelos seus clubes do coração. Então, você imagina o torcedor do Santos, né? O Luxemburgo, maior técnico brasileiro na época, troca, né, o time do seu coração para ir para um rival, no caso o Corinthians. Então, o torcedor ele tem esse direito, né, de ficar ali chateado, bronqueado ali, né, com o treinador de futebol, e teve o episódio então lá em 98 da chuva de moedas, né, para cima do Vanderlei Luxemburgo. Então, técnico de futebol tem essa questão, mexe com paixões dos torcedores, diferente do profissional de TV, de comunicação. Mas quantas vezes eu vi no rádio mesmo, aqui no interior, né? Aqui no interior de São Paulo, a gente vê. Eu já fiz isso, né? Troquei uma emissora por outra. Já vi quantos profissionais trocando de emissora recebem uma proposta mais interessante. Às vezes não só a questão financeira, mas também o projeto de trabalho. Então isso acontece, mas o jornalista, quem vai chamar o Kleber Machado de mercenário na mídia esportiva? No caso do Luxemburgo como treinador de futebol, tem essa situação diferente, né? Mexe com o torcedor, com o coração, né? Com as paixões dos torcedores de futebol. E aí a própria imprensa criticou o Vanderlei Luxemburgo na época, e principalmente os torcedores do Santos e de outras equipes, né, que o Luxemburgo acabou deixando.
e partiu para outro clube, né? Para outro projeto. Então, é normal isso acontecer. E no caso do Kleber, por exemplo, mas veja bem, a imprensa não vai falar porque o Kleber é um jornalista, né? O cara vai criticar o Kleber Machado se muitos profissionais fazem a mesma coisa. Né? Quanta gente você vê aí mudar de televisão, mudar de emissora de rádio, mudar de jornal, mudar de sair de um portal, né, de notícias e ir para outro. Cara, vira e mexe, isso está acontecendo, né? É o mercado. Mas as críticas são diferentes. Né? Um jornalista dificilmente vai fazer essa crítica ao outro, porque ele também pode viver a mesma situação, diferente de um técnico de futebol, diferente de um jogador de futebol. Claro que, analisando profissionalmente, a situação é semelhante. Né? O que o Kleber fez, estava lá no SBT, mas não pense não, né? Como eu disse, aqui no canal mesmo, eu vi muita gente quando publiquei o vídeo aqui sobre a saída do Kleber Machado do SBT para a Record, essa troca de empresa, de emissora, teve gente criticando sim o Kleber Machado, né? Telespectadores, não é a mesma coisa de uma torcida, de um Santos, de um Corinthians, de um grande clube, mas tem também o pessoal que é fã do SBT, que é fã da Rede Globo, muitos, tem gente que é fã da Band, tem gente que é fã né, da Record, existe. Então, muita gente ficou chateada assim com o Kleber, porque o SBT deu condições de trabalho ao Kleber, né? Colocou ali ele nos principais eventos, na Sul-Americana, na Champions League, né? Assim que ele chegou, ele já assumiu os melhores eventos, tanto é que até o José deixou, o SBT ficou sem espaço na emissora. O Kleber participou de todos os programas de auditório ali do SBT, participou de Celso Portiolli, participou do programa Silvio Santos lá com a Patrícia Bravanel, participou de programa do Ratinho, então ele foi muito bem tratado no SBT, mas como a emissora não comprou os direitos do Campeonato Brasileiro, a verdade é essa, a Record adquiriu, né, os jogos do Brasileirão, da Liga Forte União, vai ter o Campeonato Brasileiro, além do Campeonato Paulista do ano que vem, muito mais datas, né, jogos exclusivos do Campeonato Paulista. A Record, né, fez essa proposta e o Kleber Machado acabou deixando o SBT. Mas é uma situação, sim, semelhante, mas que tem uma repercussão diferente, né? O jornalista, o narrador, o repórter, o comentarista, o apresentador, quantos, né, saem de uma emissora, sai da SBT, vai para a Record, sai da Record para a SBT, vai para a Globo, sai da Globo. Nós vimos aí o Felipe Andreoli, deixou a Rede Globo, disse que ia trabalhar com plataformas digitais, com podcasts, tal, com YouTube, e já assinou rapidinho com a TV Record para fazer Power Cup ao Brasil lá com a sua esposa. Então, a gente tá vendo, Faustão deixou a Globo, foi para a Band, depois não deu, né, não deu certo o projeto. Então, vira e mexe, você vê aí as mudanças que a gente está vendo na mídia esportiva, essa troca de emissoras, mas a repercussão é diferente. Luxemburgo, acho que tem razão nesse sentido, né? De dizer, pô, por que ninguém fala nada, né, do cara ser mercenário? Mas é a questão da paixão, né, sobre o técnico de futebol, sobre o jogador de futebol, quando troca de um clube diferente. A repercussão é outra, né, em comparação com um jornalista, com um narrador esportivo, que é o caso do Kleber. Mas o Luxemburgo não deixa de ter a sua razão, e eu lembro mais uma vez que eles já tiveram aí, né, alguns bate-bocas aí, né? Algumas discussões no Sport TV e também lá na Band, no programa do Neto, o Kleber e o Vanderlei Luxemburgo, que sempre foi polêmico. Grande treinador na década de 90, né, principal do Brasil ali, ele e o Filipão dividindo as atenções, depois teve lá os seus problemas também, né, treinou o Real Madrid, treinou a seleção brasileira, mas nos últimos anos o Luxemburgo já não é mais o mesmo, né, não é aquele Vanderlei Luxemburgo, mas sem dúvida nenhuma está na história do futebol brasileiro como um dos principais treinadores de futebol e sempre com polêmicas, né. Estamos falando aqui com o Kleber dessa situação, mas já com o Mauro César também, já teve as suas polêmicas, né, críticas do Mauro César ao trabalho do Luxemburgo. Luxemburgo, ele não fica quieto, né, o Luxemburgo, ele retrucando, né, dando troco ali no Kleber Machado, falando, aliás, no Mauro César, né, dizendo que o Mauro César Pereira não entende nada de futebol, né, então está sempre se envolvendo ali em polêmicas o Vanderlei Luxemburgo, e essa é mais uma. Talvez não seja, né, a maior polêmica do Vanderlei Luxemburgo aí no futebol ou com jornalistas esportivos, mas enfim, foi o que o Luxemburgo disse nesse congresso lá em Santos. Por que o Kleber Machado não é chamado de mercenário por trocar de emissora e ele era chamado, né, desta forma quando trocava de clubes de futebol, né, no auge ali da sua carreira
como técnico. Grande abraço, queria saber a sua opinião. O que você acha sobre isso? Luxemburgo tem razão de falar, ou deveria ficar quieto, ou tá certo mesmo? O que você pensa? Repito, aqui no canal muita gente criticou sim o Cléber Machado de ter deixado o SBT para transmitir futebol em 2025 na TV Record. Bom, se você gosta desses conteúdos, mídia esportiva, TV, rádio, internet, faça a sua inscrição no canal. Não esquece de deixar o seu like se você gostar desse conteúdo e ativa o sininho todas lá para receber os avisos quando pintar um novo vídeo aqui no canal do Fábio Fidelix. Grande abraço, até o próximo conteúdo, próximo vídeo. Valeu, tchau!